Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estou aqui nessa tribuna política, falando de assunto de interesse nacional. Hoje, meus amigos e minhas amigas, estou pasmado, ainda, apesar de 26 de fevereiro, o general Heleno, chamou o Congresso Nacional de chantagista. Isso eu quero dizer que é bem de um militar que não está acostumado com a ordem democrática. Porque nós todos sabemos que a discussão sobre qualquer assunto no Congresso Nacional, com a Câmara do Deputado, com 513 deputados, e o Senado com 81 senadores, é sempre uma negociação difícil, que são com pessoas, apesar de nós termos lá a instituição. E esse general desavisado, acostumado a viver na caserna dando ordens, pisou na bola, maculando a nossa democracia, coisa que o povo brasileiro lutou, muitos perderam a vida até para conquistar. Ainda vem a Regina Duarte, uma figura que nunca militou em nada, a não ser naqueles textos medíocres de novela que ela decora e representa, também apoiar uma declaração como essa. Isso é um estorvo à democracia, é um estorvo à liberdade, que todos nós temos ou teríamos que defender. Todo regime autoritário descamba para a bagunça da perseguição, das coisas muito subjetivas e pessoais. São torturas, mortes desnecessárias que entristecem toda a sociedade. Eu acredito que esse governo já é um governo autoritário porque engarrafou, encheu o Palácio do Planalto de militares, a começar pelo próprio presidente da República, um militar medíocre, um cara que não passou de capitão, chega à presidência da República por um golpe, eu não vou dizer de sorte nem de azar, mas por um fato que comoveu o povo brasileiro, que foi a facada no candidato Jair Bolsonaro na época. Essa paixão do presidente Jair Bolsonaro pelas Forças Armadas, pelos militares, isso constitui uma frustração pessoal dele, porque ele não conseguiu chegar nem a coronel, imagina o generalato. Então ele tem essa admiração cega, pensando que os militares possam dar um melhor destino ao Brasil. Se assim fosse, minha gente, no regime de 64 nós não teríamos caído naquela inflação, naquela loucura total. Nós estamos caminhando, minha gente, sem nenhuma dúvida, para um regime tipo regime chavista, do coronel Hugo Chávez, lá na Venezuela, que levou a Venezuela, um país rico, das maiores reservas de petróleo do mundo, a mendigar. O seu povo sai pelo mundo pedindo abrigo, como pediu a Colômbia, como pediu ao Brasil, como pediu ao Equador, como pediu a Bolívia.
como pediu ao Peru, como pediu à Argentina. O povo venezuelano saiu de pires na mão pelo mundo, pedindo esmola, por culpa de loucuras como essas, loucuras de militares cegos que não sabem enxergar a democracia. Dizem que esse general Heleno é uma figura respeitável, mas para mim ele perdeu todo o brio. Ele perdeu toda característica que davam a ele de um estadista. Desceu, para mim, abaixo até de um soldado. Esse general, insultoso com a democracia, insultoso com a liberdade no Brasil, insultoso com a cidadania brasileira, não sabe o que diz, deveria cuidar da segurança do presidente e da família do presidente, deveria estar, que ele está gostando do poder, né? Deveria estar cuidando dos afazeres dele. Então eu posto aqui essa mídia, esse vídeo, para dizer que apesar das contradições, o Congresso Nacional é fundamental para a democracia brasileira, para a democracia eleitoral, porque o Brasil ainda não é um país democrático efetivamente, porque as riquezas do Brasil são muito concentradas na mão de pouca gente. Então nós temos uma democracia eleitoral só, porque não há democracia na distribuição de renda nesse país, de riquezas. Foi sempre o Brasil um país sempre concentrador. Na mão de pouca gente, as riquezas da produção de milhões e milhões de trabalhadores, que não levam nada para sua casa, praticamente. Trabalham o dia todo e nem o seu alimento de sua família é respeitado. Não ganham nem para isso. É uma loucura, minha gente. É uma loucura, não podemos aceitar isso. Mas isso acontece e a sociedade brasileira engole, e ainda engole um comentário de um general com tamanho desprezo para a democracia. Com tamanho desprezo para com a democracia. Todos nós sabemos que as negociações, como já disse, com o Congresso Nacional são muito duras, muito difíceis, porque lá nós temos representantes do povo, pessoas que representam o povo. Então os interesses do povo num país tão diverso como o nosso não é fácil de defender. E lá eles fazem o máximo possível, deputados e senadores. Temos um aqui, outro acolá, na sociedade como um todo, alguns que desbordam. Mas o Congresso Nacional em si é patriota, encara as coisas do Brasil como poucos. Mas de ver, nós tivemos agora uma reforma da Previdência que muita gente perdeu, mas o Congresso soube interpretar a necessidade do povo brasileiro de fazer uma boa reforma. Vai fazer também a reforma administrativa, vai fazer a reforma tributária, vai fazer a reforma política, com ela a reforma partidária, vai fazer ainda a reforma agrária boa, de acordo com o Estatuto da Terra. Eu não sou esquerdista, não sou petista, não sou comunista, eu sou brasileiro. Pragmaticamente eu defendo o interesse do Brasil. Não me filio a governo, não me filio a partido. Estou aqui como um cidadão brasileiro que ama essa pátria para defender os interesses do Brasil. Com essa palavra aqui modesta, mas sincera, que protesta contra a loucura de um general que muitos elogiam, mas para mim caiu por terra a máscara dele. Caiu por terra porque chamar os congressistas
como ele chamou de chantagistas, isso é um pecado. É algo impensável, é algo que não se pode perdoar. Ele deveria ter sido demitido do cargo de ministro por essa declaração, porque ele cometeu um crime contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Então deveria ter sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional feita pelos próprios militares. Meus amigos e minhas amigas, é muito triste se ver um país como o Brasil dizendo que já chegou até a 6ª economia do mundo, brigando com esse tipo de coisa, lutando com esse tipo de coisa. Somos hoje um país democrático, amanhã não. Como funciona isso? Pois o Jair Bolsonaro está como o coronel Hugo Chávez lá na Venezuela, sugando, acabando com a nossa democracia aos poucos. Aos poucos ou aos muitos, como foi o caso desse general atacando o Congresso Nacional. Atacou o povo brasileiro, que o Congresso Nacional foi eleito pelo povo brasileiro. Então, general Heleno, temos que respeitar o povo brasileiro. Ali não tem chantagista, tem negociadores politicamente, cada um defendendo o seu eleitorado, o seu segmento. Lá os empresários defendem o empresário, os sindicalistas defendem o trabalhador comum porque precisa. E os militares, como o Jair Bolsonaro, que são eleitos lá no Congresso Nacional, defendem os interesses das Forças Armadas o tempo todo, como ele fez em 20 e tantos anos de Congresso Nacional. Meus amigos e minhas amigas, a minha passagem aqui foi para protestar contra esse general Heleno, que é uma pessoa pública, aliás, de muito menor valor, pois cometeu um ato que eu digo muito infracional, com a declaração que fez atacando o Congresso Nacional, os deputados e os senadores. Muito obrigado pela atenção. Logo que puder, estarei de volta, com a graça de Deus, em nome de Jesus, para falar de assuntos de interesse do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por essa oportunidade.